e que o teu reino seja estabelecido aqui na terra exatamente como ele é no céu, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Quem está feliz aí com Jesus? Amém. Meus irmãos, nesse culto de Santa Ceia, é impossível nós não olharmos para este culto e nós não focarmos na pessoa de Jesus. E nós não focarmos naquilo que Ele é, naquilo que Ele representa e naquilo que nós temos de responsabilidade com Ele. É interessante que nós estamos vivendo num mundo em que este mundo ele tem sido destruído. Por quê? Primeiro porque ao mundo jaz do maligno, mas porque ele tem se omitido de fazer o que Deus estabeleceu para fazer. Se nós olharmos ao nosso redor, nós estamos vendo governantes omissos, nós estamos vendo igrejas omissas, nós estamos vendo pastores omissos, nós estamos vendo pais omissos, nós estamos vendo empresários omissos, nós estamos vendo, enfim, uma geração omissa, uma geração que não está cumprindo o seu papel. Se todos nós na sociedade, cada um cumprir o seu papel, a nossa sociedade seria próspera, a nossa sociedade seria relevante, a nossa sociedade olharia um para o outro de uma forma diferente. Mas eu vim aqui nesta manhã para lhe dizer que Jesus não foi omisso à sua missão. Jesus ele não foi omisso à sua missão, e independentemente de nós sermos omissos a muitas coisas, em nós omitirmos a muita coisa, Jesus ele não foi omisso. Há uma frase na cruz que é interessantíssima. Num momento muito difícil, Jesus diz assim ao Pai: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Pai, está doendo muito, está muito difícil de segurar essa onda, está muito complicado, mas eu não quero ser omisso à missão que o Senhor me deu. Eu não quero ser omisso ao papel que o Senhor me deu para fazer. E por isso eu vou até o fim. Eu vou salvar a humanidade, eu vou tirar todo o pecado do mundo, eu vou ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu vou ser aquele que o Senhor enviou e ponto. E ele viveu todas as suas realidades. Agora eu tenho uma pergunta para você. E você? Tem sido omisso em alguma área? Por que eu estou perguntando? Porque existe um preço a pagar pela omissão. Você sabia que Deus há de cobrar de você o que você fez e o que você não fez? Você sabia que Deus há de cobrar de você o que você fez e o que você não fez? Como pai, o que você tem deixado de fazer? Como cristão, o que você tem deixado de fazer? Como esposa, o que você tem deixado de fazer? Como marido, o que você tem deixado de fazer? Como filho, o que você tem deixado de fazer? Como funcionário, o que você tem deixado de fazer? Como empresário, o que você tem deixado de fazer? Porque aquilo que Deus confiou a você, lembra da parábola dos talentos? Aquilo que Ele confiou, Ele volta para reaver. Ele volta para saber o que você fez. Isso é muito sério, isso é muito intenso. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no livro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 33. Ezequiel capítulo 33.
Ezequiel capítulo 33. Ezequiel capítulo 33. Porque durante muito tempo nós tínhamos uma ideia, e talvez você tenha essa concepção hoje, de que aquilo que você faz de errado é que Deus vai cobrar de você. Mas eu vim aqui para lhe dizer que até aquilo que você deixa de fazer como certo, Deus vai cobrar de você. Porque Ele deu uma missão, Ele deu uma direção. Quantas famílias estão caindo aos pedaços? Porque existe um homem omisso, existe uma mulher omissa. Quantas empresas, quantas igrejas estão sendo destruídas porque tem um pastor omisso, tem líderes omissos. Você como líder de GC, você está sendo omisso ao quê? Você como líder de departamento, você está sendo omisso ao quê? Você está permitindo que tudo isso aconteça? Eu vim aqui para lhe dizer que Jesus não foi omisso. Jesus não foi omisso, Jesus teve compromisso. Eu quero lhe dizer que a omissão, ela tem um preço, mas a decisão, ela tem um valor. A omissão, ela tem um preço, mas a decisão, ela tem um valor. E em nome de Jesus, ao fim desse culto hoje, eu tenho certeza que maridos não sairão daqui da mesma forma que entraram, mulheres, esposas não sairão da mesma forma que entraram, pastores não sairão daqui da mesma forma que entraram, líderes não saíram daqui da mesma forma que entraram, ovelhas não sairão daqui da mesma forma que entraram, filhos não sairão daqui da mesma forma que entraram. Ezequiel capítulo 33, verso 8 diz: quando eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão eu... Uau! Você já leu esse texto, não? Sabe o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo aqui responsabilidades sendo delegadas. Nós estamos aqui responsabilidades sendo delegadas para que nós não tornemos cristãos que não entenderam a grande comissão. Cristãos que não entenderam que nós devemos pregar o Evangelho. Cristãos que não entenderam que nós devemos falar de Jesus. Cristãos que não entenderam que nós precisamos falar: olha, se você continuar nesse pecado, você vai para o inferno. Se você continuar, mas eu tenho uma solução para você, eu tenho um Jesus para te apresentar, eu tenho uma realidade nova para te apresentar. A Bíblia está dizendo aqui que tanto o que deixa de pregar, quanto o que deixa de cumprir, vai ter consequência, vai ter um preço a pagar. Se nós lermos o verso 9 desse texto, vai dizer: mas se falares ao perverso, para o avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livrarás a sua alma. Presta bastante atenção. Nós vamos entrar aqui num assunto muito delicado. Fala com esse irmão que está do seu lado: salvação é individual. Quantos maridos têm realidades para falar com a esposa e não fala? Quantas esposas têm realidades para falar com o marido e não fala? Quantos pais têm realidades para falar com os filhos e não falam? Quantos filhos têm realidades para falar com os pais e não falam? Quantos pastores têm realidades para falar com a ovelha e não fala? Quantas ovelhas têm realidades para falar com o pastor e não fala? Repare que a omissão aqui é algo muito intenso. Eu fui buscar aqui a definição de omissão. Olha só para você ver. Omissão é o ato ou o efeito de omitir, deixar de fazer ou de dizer algo. Aquilo que se omitiu é uma falta, é uma lacuna, é uma falta de ação no cumprimento de um dever.
Todas as vezes que você deixa de falar com um filho, nós vamos falar de um assunto aqui também. Todas as vezes que você deixa de falar com um filho aquilo que precisa ser dito, você está omitindo. Tudo aquilo que você deixa de fazer com o filho, que é papel seu fazer, você está omitindo. Nós estamos hoje diante de uma sociedade em que, eu não vou generalizar, mas eu vou ter uma porcentagem bastante alta. 99% da humanidade hoje vive um problema. Repita comigo: paternidade. Pais ausentes, avós ausentes, bisavós ausentes geraram uma geração ausente. E essa geração está comprometendo as próximas gerações. Mas coloque a mão no seu peito agora e diz assim: a minha geração não será uma geração de paternidade ausente, porque eu vou me levantar hoje, e vou quebrar essa regra, eu vou quebrar essa atitude e vou fazer aquilo que Deus tem para a minha vida. Ei, presta bastante atenção. Muitas pessoas acreditam, como eu já disse, que o pecado é apenas fazer o errado. O pecado é apenas fazer aquilo que é errado. Mas a Bíblia também nos ensina que pecamos quando não deixamos de fazer aquilo sabendo que é o correto. Se você abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, verso 17, você vai ver. O texto diz: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Coloca para mim aqui, Tiago 4, 17. Coloca para mim aqui, Tiago 4, 17. Aquele, pois, que sabe o que fazer, sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Coloca para mim aqui o versículo, por favor. Há alguém aí? Oh, glória a Deus. Não há ninguém? Ok, eu percebi logo. Foi tomar um café. Então aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Comete pecado. Então repare algo, eu não posso deixar de falar isso para você. Se você sabe o que precisa ser feito: pastor, mas eu tenho medo, pastor, mas eu tenho receio. O seu receio, o seu medo e a sua dificuldade, eu quero lhe dizer que a omissão é um pecado silencioso. A omissão é um pecado silencioso. Deus não te colocou na posição, Deus não te promoveu a pai para você continuar como se fosse sem pai. Deus não te promoveu a mãe para continuar sendo sem mãe. Deus não te promoveu a pastor. Deus não te colocou na posição de pastor para você ficar se portando como ovelha. Deus não te colocou na posição de ovelha para você estar se comportando como quem ainda não entregou a vida para Jesus. Deus não te colocou na posição de um líder de GC. Deus não te chamou para essa posição se você não usufruir, não fazer o papel que ela estabeleceu. Eu não sei se me faço entender, eu não sei se me faço compreender, eu não sei se Deus já está falando com você, mas comigo Ele falou muito ao preparar essa mensagem. Repare que a omissão é um pecado silencioso, porque ela não faz barulho. Ela não faz barulho, mas produz grandes consequências, produz grandes problemas, não só atualmente, mas no futuro. Quando nós não entendemos que a omissão, ela está destruindo a minha vida, ela está destruindo a minha casa, ela está destruindo a minha família, ela está destruindo talvez uma igreja, ela está destruindo talvez um GC, ela está destruindo talvez um chamado, ela está destruindo talvez um ministério, ela está destruindo talvez algo dentro de você que Deus quer usar. Mas você não pode ser omisso. Eu quero dar aqui 2 exemplos de quem foi omisso e 2 exemplos de quem não foi omisso. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, em 1 Samuel capítulo 2. 1 Samuel, nós vamos estudar, nós vamos ter 4 estudos de caso aqui, biblicamente. 4 estudos de caso. Vai ser muito rápido, mas eu creio que vai ser suficiente para você entender e compreender. 1 Samuel capítulo 2, 1 Samuel capítulo 2. 1 Samuel capítulo 2, verso 12 e 13. 1 Samuel capítulo 2, verso 12 e 13.
Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor, pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na mão. Presta bastante atenção. Apenas o verso 12 já é suficiente para nós entendermos que havia filhos de um sumo sacerdote, havia filhos de um sacerdote que não eram homens bons, que não eram homens, que não eram filhos normais, que não eram filhos que se importavam com as coisas do Senhor. Agora abra comigo no verso 22 a 24. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitava com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do mau procedimento. Presta bastante atenção. A Bíblia diz que os filhos eram filhos que não queriam saber do Senhor. Depois o próprio Eli chega e confessa que ele sabia aquilo que os filhos faziam. Preste bastante atenção, o texto está dizendo que os filhos não queriam nada com o Senhor. Eles falavam, faziam, mas a Bíblia diz também que Eli sabia disso. Uma coisa é nós lidarmos com uma situação que nós não sabemos. Outra coisa é lidarmos com uma situação que sabemos e nos tornamos omissos ao que sabemos. Um dos maiores desafios dessa humanidade são os esconderijos da alma. Um dos maiores desafios dessa sociedade são os esconderijos da mente. Um dos maiores desafios dessa sociedade são os esconderijos do coração. A Bíblia diz: sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu. A Bíblia nos dá um capacete, que é o capacete da salvação, que é para proteger a nossa, proteger os nossos, proteger a nossa visão, proteger o nosso raciocínio, proteger a nossa mentalidade, proteger a nossa visão, a nossa audição, aquilo que falamos. Preste bastante atenção. Eli ouviu falar das pessoas, todo mundo falando, seus filhos é assim. Eli tinha conhecimento que os seus filhos não queriam saber do Senhor. Mas a Bíblia diz que Eli nada faz para corrigir os seus filhos. Nada. Eli sabia dos pecados dos seus filhos, mas não tomou as medidas necessárias para corrigir. Eli não chegou e falou assim: filho, o que está acontecendo? Eu estou ouvindo por aí isso e aquilo. O que está acontecendo, filho? Volta para o Senhor. Não siga isso, não faça isso, não gere isso, não tenha isso, não viva nessa vida, porque essa vida é uma vida que vai te gerar morte. Essa vida é uma vida que vai... Não, a Bíblia diz que Eli não faz isso. Abra comigo em 1 Samuel capítulo 3, verso 13. Eli, diante de toda essa situação, Eli se mantém inerte. Eli se mantém omisso. Eli não chama os seus filhos para ter uma conversa séria. Eli não chama os seus filhos para falar para ele: filhos, não é assim. Um dos maiores perigos da nossa vida é nós pastorearmos o mundo e deixarmos de pastorear a nossa casa. Um dos maiores desafios do mundo é nós pastorearmos todo o nosso trabalho, é nós pastorearmos todos os ambientes, todos os vizinhos da direita, da esquerda, e a nossa família ir para o inferno. Não porque a salvação não está disponível para a nossa família, mas porque a omissão de um sacerdote, a omissão de um pai, a omissão de uma mãe, a omissão de um tio, a omissão de um avô, pode levar à ruína a nossa casa. E em 1 Samuel capítulo 3, verso 13, diz assim: porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia,
porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os... A consequência, o preço que Eli estava vivendo, em toda a sua casa, em toda a sua família, tinha a ver só com o quê? Com uma falta de repreensão. Homens, olha para mim agora em nome de Jesus. Todos os homens. Eu vou repetir algo que o inimigo usa na cabeça de todos os homens. Todos os homens ouvem essa mensagem na cabeça: eu não vou tratar desse assunto porque vai ter guerra em casa. Se for verdade isso, levanta a mão os homens que passam isso na sua cabeça. Pode levantar, não tenha medo da sua esposa não. Eu não vou resolver esse problema porque vai ter guerra em casa. Vai ter confusão em casa. E eu não quero ter guerra em casa. Eu não quero ter confusão em casa. Eu vim aqui para lhe dizer que o Senhor está te levantando hoje para ser o sacerdote da sua casa. O Senhor está te levantando hoje para ter conversas difíceis. O Senhor está te levantando hoje para colocar sua esposa no lugar dela. O Senhor está te levantando hoje para colocar os seus filhos no lugar dele. Por essa causa. Qual causa? Não haver papéis definidos dentro de casa. Não haver repreensão. E aí sabe o que acontece? Como é que o inimigo usa? Eu não vou fazer isso porque vai haver confusão em casa. Eu não vou fazer isso porque vai haver guerra em casa. Eu não vou fazer isso porque vai estragar o meu fim de semana. Aí você vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Sabe onde isso acaba? Pornografia, prostituição, divórcio e traição. Porque é isso que o inimigo, é para onde o inimigo quer te levar. É para onde o inimigo quer te levar. Então se levante hoje, homem. Se levante hoje com amor. Se levante hoje com autoridade. Se levante hoje com domínio próprio. Se levanta hoje como um homem de Deus. E coloque as coisas no seu devido lugar. Antes que seja tarde demais. Olha aqui. Não por quê? Porque os seus filhos pecaram e ele não os repreendeu. Pastor, mas se Eli tivesse repreendido e os filhos não mudassem? Qual foi o texto que eu li de Ezequiel? Você estava livre dessa situação. Você estava livre desta realidade. Você estava ali porque você já fez o seu. Depois nós temos o quê? O nosso livre-arbítrio. Eu prego aqui. Obedece quem quer. Quem não quer, continua com a vida do mesmo jeito. Quem não quer, continua com a sua vidinha do mesmo jeito, não tem problema. Mas não pode sofrer com as consequências. E depois, não, é consequência de uma omissão. Mas nessa manhã, em nome de Jesus, não tem omissos aqui. Tem homens valentes, tem mulheres valentes, tem famílias valentes. Quando nós deixamos de agir diante de um erro, meu irmão, nós nos tornamos responsáveis pelas consequências desse erro. Quantas situações nós vemos no dia a dia. Eu não sei você, quando Ziclag foi invadida, presta bastante atenção. Ziclag, quando foi invadida, Davi vai sair junto com seu pelotão, deixa a sua cidade de Ziclag e todos os seus moradores ali sozinhos. E a Bíblia diz que quando ele volta, a cidade foi saqueada. Quando ele volta, a cidade foi toda destruída. Quando ele volta, a sua família foi levada embora. Quando ele volta, já não havia mais nada. E todo mundo queria matar Davi. A Bíblia diz que Davi vai em direção para tentar procurar esses que tinham destruído, esses que tinham levado cativo todos os seus familiares. A Bíblia diz que no meio do caminho, ele encontra um homem caído, que fazia parte dos que tinham roubado. Esse texto ele é extraordinário. Se fosse eu, ou se fosse você, olha, o primeiro já está abatido. Verdade ou mentira?
Mas como Davi foi omisso a primeira vez, ele já não quis ser a segunda. Sabe o que ele fez? Ele para salvar aquele, para cuidar daquele, para pegar aquele. Sabe por quê? Porque aquele tinha a chave que ele precisava. Pastor, não estou entendendo. A bússola que você precisa, a direção que você precisa para a sua casa, para a sua família, para a sua esposa, para o seu marido, para o seu ministério, está na sua omissão. Eu vou repetir. O segredo que Davi precisava para encontrar os outros, estava onde? Naquele que estava caído. Davi não foi omisso em estar com aquele. Davi poderia ter pegado ele e exterminado ele. É o que muitas vezes nós queremos resolver os problemas do nosso jeito, da nossa maneira, do nosso modelo, não é verdade? Davi poderia ter exterminado ele. Não, Davi parou, cuidou e falou assim: vá, me ajuda, onde é que está? Quando nós não somos omissos, a nossa caminhada fica mais fácil. Quando nós não somos omissos, a nossa caminhada tem direção certa. Quando nós não somos omissos, Deus usa tudo o que for preciso para nós cumprirmos o nosso propósito. Repita comigo: eu não vou ser omisso a partir de hoje. Não existe omissão na minha vida, seja em que área for, seja em que esfera for. Fala assim: o medo não vai me parar, o receio não vai me parar. Eu não poderia deixar de lembrar também de Pilatos, Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos sabia que Jesus era justo, mas no meio da pressão, o que Pilatos faz? Toma uma atitude que não deveria. Mateus 27, 24. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, considerai isso. Olha só para você ver. Pilatos lava as mãos diante de um justo. Pilatos lava as mãos diante daquilo que precisava dizer, daquilo que precisava fazer, daquilo que precisava defender. Pilatos, ele sabia que Jesus era inocente. Pilatos, ele sabia que Jesus... Ei, presta bastante atenção. Pilatos sabia o que era verdade, mas ele preferiu agradar a multidão. Ei, eu quero olhar nos seus olhos como seu pastor hoje. O que você sabe de verdade que você está omitindo falar? O que você sabe de verdade que está omitindo você falar? Que toda verdade, que toda transparência, que toda verdade seja liberada sobre você hoje. Você não está aqui para agradar ninguém, você está aqui para agradar ao Senhor dos Senhores. Você está aqui para agradar ao Senhor Jesus. Você está aqui para fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Nada, nem ninguém, nem pressão nenhuma vai fazer você parar. Pilatos foi pressionado, sabendo da verdade, ele gerou mentira. Pilatos, sabendo da verdade, tendo poder, sabendo que podia fazer o bem, ele não fez. O que você sabe que pode fazer o bem que você não está fazendo? Ei, presta bastante atenção. Lavar as mãos não elimina responsabilidades. Deixar as coisas passar não elimina as responsabilidades. Deixar as coisas acontecerem na sua casa, na sua família, na sua empresa, no seu ministério, no seu chamado, seja onde for,
não vai eliminar responsabilidades. Deus vai sempre esperar um posicionamento dos seus servos. Deus vai sempre esperar um posicionamento reto, um posicionamento fiel. Presta bastante atenção, há muitos suspiros, há muitos gemidos, há muitas lágrimas, há muitos sussurros e olhos fechados, mãos levantadas ao alto, mas há pouco arrependimento, quebrantamento e convicção do pecado e de mudança de vida. Nós precisamos sair daqui hoje com essa mudança. É muito bom nós levantarmos a mão, chorarmos, é muito bom nós levantarmos a mão e adorarmos, mas se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, se nós não nos arrependermos, se nós não voltarmos atrás e fazermos aquilo que é certo, nós iremos morrer. Nós não queremos morrer. A Bíblia diz que Ele veio senão para nos dar vida e vida em abundância. Ei, tira todos esses esconderijos da sua alma, tire todos esses esconderijos da sua mente. Isso está fazendo você adoecer. Não esqueça que você é um ser espiritual, você tem uma alma, mas tudo deságua no seu corpo. Talvez você está vivendo enfermidades físicas, que você não sabe o que está acontecendo. Nós já temos estudos claros falando que a falta de perdão adoece o corpo, a falta de perdão adoece o corpo. Nós temos exemplos claros, de pessoas que liberou perdão e foi curado instantaneamente. Pessoas que liberaram verdades que estavam escondidas dentro da sua boca, e imediatamente foi curado, imediatamente foi liberto. Nós temos essa realidade. A omissão, ela tem o poder de te adoecer, além de te levar para o inferno. Fala com esse irmão que está do seu lado. A omissão, ela tem o poder de te levar para o inferno, mas também de te adoecer. Pastor, eu não sei como falar isso. Pastor, eu não sei nem como começar. Começa pelo começo. Abra o seu coração, abra a sua vida, abra a sua casa, abra tudo, abra a sua mente, abra os seus sentimentos, abra tudo, porque o Senhor vai te curar. Não existe como fazer uma cirurgia dentro desse braço sem abrir o braço. Não existe como fazer uma cirurgia aqui dentro se não abrir o peito. Não existe como fazer uma cirurgia na cabeça se você não abrir a cabeça. Mas nessa manhã, em nome de Jesus, você não vai sair daqui omisso. Você não vai sair daqui omisso. Mas eu quero te dar 2 exemplos de coragem, 2 exemplos de pessoas que não escolheram a omissão, mas escolheram a verdade. Abra comigo em Esther capítulo 4, verso 14. Esther capítulo 4, verso 14. Esther capítulo 4, verso 14. Eu já estou caminhando para o fim. Esther capítulo 4, verso 14. Semana passada eu pedi você para ler o livro de Esther. Quem leu o livro de Esther aí? As mulheres leram o livro de Esther? Então você sabe, você conhece essa história, você sabe daquilo que eu estou falando. Se você não leu, tem que ler. Essa mulher é uma mulher guerreira, uma mulher que chega como escrava, uma mulher que tem acesso não ao palácio real, mas ao coração da realeza. Fala com esse irmão que está do seu lado. Às vezes Deus não vai te colocar no palácio, mas vai te dar o coração de quem rege o palácio. Tem pessoas que às vezes quer o palácio. Se você soubesse como é bom você ter acesso ao coração de quem rege o palácio. Faz toda a diferença, faz toda a diferença, faz toda a diferença. Não queira lugares reais, tenha o coração de quem está nos lugares reais, que você vai ter tudo, você vai ter acesso. Ei, Esther capítulo 4, verso 14. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará os judeus, socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecerá. E quem sabe, se para conjuntura como esta é que fostes elevada a rainha? Então disse Esther que respondessem a Mordecai: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim.
E não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei. Ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Ester havia lhe ordenado. Preste bastante atenção. Mesmo essa mulher sendo escrava, preste bastante atenção no contexto. Mesmo essa mulher sendo escrava, chegando como escrava e sendo esposa do rei, essa mulher não podia ter acesso ao rei. Havia limitações, havia realidades. Mas é interessante que quando Mordecai fala isso com ela, quando Mordecai desafia ela e quando Mordecai mostra para ela a realidade espiritual, ela não foi na emoção, ela se preparou espiritualmente para agir. A primeira coisa que ela fala, pode dar um recado aí para todo mundo aí, ó. Pode dar um recado para todo mundo que eu estou saindo desse culto das 10 agora para colocar tudo a limpo. Pode colocar aí que eu vou sair desse culto das 10 agora e eu vou colocar todas as coisas no meu devido lugar. Aquilo que eu não falava, agora eu vou falar. Aquilo que eu não fazia, agora eu vou fazer. Aquilo onde lugar que eu não ia, agora eu vou. Agora eu vou me assentar lá, mas antes eu vou me preparar espiritualmente. Sabe o que Esté estava falando aqui? A minha guerra não é contra pessoas. A minha guerra não é contra um povo, mas é contra um espírito que age dentro desse povo. Fala com esse irmão que está do seu lado. A minha guerra não é contra pessoas. A minha guerra não é contra a minha família, a minha guerra não é contra os meus filhos, a minha guerra não é contra o meu patrão, a minha guerra não é contra fulano, não é contra ciclano, mas é contra principados e autoridades que agem na vida dele, agem na vida dela. Mas agora eu vou levantar um jejum, agora eu vou me preparar espiritualmente, porque eu sei que o Senhor vai à minha frente e eu vou vencer, eu não vou ficar mais omissa. Se eu posso fazer, eu vou fazer. Se eu posso fazer, eu vou fazer. Mas o Senhor tem que ir comigo. Eu tenho que ter direção do Espírito Santo. Eu tenho que ser direcionada pelo Espírito Santo. E nós sabemos o resultado. Ela foi e toda aquela nação, todo aquele povo venceu. Todo aquele povo não foi destruído. Por quê? Porque ela se levantou. Fala para esse irmão que está do seu lado. Só basta você se levantar, que o seu bairro vai ver Jesus mudar a história dele. Fala com ele, basta você se levantar, que toda a sua família verá as mudanças, colherá dos frutos. Basta você se levantar, que toda a sua empresa verá, colherá os frutos que precisa colher. Ei, presta bastante atenção. Ao ouvir essas palavras, ela toma uma decisão. Eu quero te perguntar, você está me ouvindo falar aqui já há 30 minutos sobre omissão. O que você vai fazer quando sair daqui? Você tem 2 opções. Ou sai do campo da omissão, ou continua omisso. E eu só tenho 2 resultados para te apresentar. Ou você vive o que Deus tem para você, ou o inferno te espera. Mais fácil que isso eu não posso dizer, mais simples do que isso eu não posso deixar de te dizer. A verdade é essa. Ou nós realizamos o que precisamos realizar, ou o inferno está à nossa porta. Porque a Bíblia diz que nós cometemos pecado. A coragem de uma pessoa pode mudar o destino de uma geração inteira. A sua coragem pode mudar o destino da sua geração. Aquilo que o seu pai não foi capaz de fazer, você pode fazer. Aquilo que o seu avô não foi capaz de fazer, você pode fazer. Aquilo que o seu bisavô não pôde fazer, você pode fazer, meu irmão. Levanta nesta manhã agora e fala, eu vou. Mas não é na emoção, não é na força do seu braço. É com armas espirituais. É com armas espirituais. É com oração, é com jejum. Ei, presta bastante atenção. Eu não posso deixar de fechar essa mensagem falando com você sobre o bom samaritano. Quem conhece a história do bom samaritano? Bastava esse texto para eu te falar sobre omissão. Bastava esse texto. Lucas capítulo 10, verso 33 ao 35. Evangelho de Lucas capítulo 10. Evangelho de Lucas capítulo 10. Nós já estamos terminando. Lucas capítulo 10.
É maravilhoso. Vamos ler a partir do 25, que vai fazer mais sentido, e nós vamos terminar agora. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, de todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, fazei isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Repare que esse homem sabia, esse homem tinha conhecimento, esse homem sabia o cerne do evangelho, mas ele queria justificativas para viver uma vida omissa. Ele queria justificativas para viver sem fazer o que precisava fazer. E é assim que muitas vezes nós agimos. É assim que muitas vezes nós estamos. Nós sabemos o que temos que fazer, mas ficamos procurando: será que é agora? Será que é eu mesmo? Será que é aquele? Será que eu posso falar? Será que não vai me interpretar mal? Será que é isso? Será que é aquilo? E aí ele continua dizendo: ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: olha a história que Jesus disse. Certo homem descia para Jerusalém, para Jericó, e veio cair em mãos de salteadores, aos quais, depois de tudo lhe roubaram e lhe causaram muitos ferimentos, retiraram-lhe, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. O sacerdote passa e vê, passa de largo. Semelhante, um levita descia para aquele lugar, e vendo também, passou de... Já temos dois omissos. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele, e chegando-se, pensou-lhe os feridos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te o indenizarei quando voltar. Qual desses te parece ter sido o próximo homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o intérprete da lei: o que usou de para com ele. Então lhes disse: vai e procede de igual forma. Às vezes a gente acha que proceder de igual forma é só para aquele que passa fome, é só para aquele que está doentinho, é só para aquele que está no hospital. Eu vim aqui para lhe dizer que verdades são alimentos insubstituíveis para a vida de um homem, para a vida de uma mulher. Verdades ditas com amor. Chamar alguém e falar: a partir de hoje a nossa vida vai ser mudada. A partir de hoje, o maior ato de amor não é quando você fala algo que alguém quer gostar, mas é quando você fala algo que alguém precisa ouvir. Talvez você não tenha alguém que foi salteado, talvez você não tenha alguém que foi roubado, talvez você não tenha alguém para fazer isso, mas você tem dentro da sua casa, talvez você tem dentro da igreja, talvez você tem dentro do seu trabalho, talvez você tem dentro de algum ambiente, dentro do seu bairro, dentro do seu condomínio, alguém que você precisa ir e fazer igual. Ir e fazer igual. Hoje nós não vamos sair daqui da mesma forma que nós chegamos, porque assim como o Senhor fez conosco, nós também iremos fazer. Ei, enquanto outros passam de longe, enquanto outros fingem que não vê o que está acontecendo no casamento, enquanto outros fingem que não vê o que está acontecendo no ministério, enquanto outros fingem... Ei, presta bastante atenção, tem homens vendo o coração da mulher cheio de poeira, tem mulheres vendo o coração do homem cheio de poeira. E a minha pergunta para você é: o que você está fazendo?
Marido, sabe quem é o teu próximo hoje? Não é aquele amigo que você ama, é aquele filho que você colocou no mundo. Esposa, sabe qual é o seu próximo hoje? Não é aquela amiga que te liga todos os dias, mas é a esposa, é o marido que Deus te deu, é os filhos que Deus colocou na sua casa. O Senhor está te chamando hoje para entrar no seu lugar. Assim como Ele não foi omisso naquela cruz, assim como Ele não foi omisso, Ele também quer que você não seja omisso. A fé verdadeira não apenas vê a necessidade, ela responde à necessidade. Vira para esse irmão que está do seu lado e fala assim: a fé verdadeira, ela não apenas vê a necessidade, ela responde à necessidade. O que a sua casa precisa, o que os seus filhos precisam, o que a sua esposa precisa, o que o seu marido precisa, o que os seus netos precisam, o que as suas ovelhas precisam, pastores, o que as suas ovelhas precisam, líderes de GC, o que vocês precisam. Hoje nós estamos falando do pecado da omissão. A omissão traz julgamento, a omissão permite que o mal avance, a omissão nos torna improdutivos no reino, e a omissão nos faz deixar de viver aquilo que Deus tem para nós. Põe a mão assim no seu coração. Repita comigo uma oração, por favor. Senhor, nesta manhã, perdoa-nos pelas vezes que nós calamos quando deveríamos falar, pelas vezes que vimos a necessidade de alguém e não ajudamos, pelas vezes em que nós sabemos o que é certo e não fazemos. Dá-nos, Pai, hoje coragem para agir, fé para obedecer e disposição para cumprir o teu propósito. Que jamais saiamos daqui conhecidos pela omissão, mas sim pela fidelidade ao seu chamado. Repita comigo: em nome de Jesus, amém. Dê a mão à pessoa que está do seu lado e fique de pé, por favor. Dê a mão à pessoa que está do seu lado e fique de pé, por favor. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, não se movimente, só os intercessores. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Ah, Senhor. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é grande. Obrigado, Jesus, por essa palavra desta manhã, Pai. Eu sei que enquanto eu prego, Pai, homens e mulheres são libertos, famílias são transformadas, renovadas. Declara isso, declara isso. Eu não vou sair daqui omisso hoje, Senhor. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. O Senhor está levantando aqui hoje uma geração, Pai, uma geração de homens dispostos, Pai, a viver a verdade. Declara isso. Como um jardim fechado, regado e cuidado. Fala para ele, fala para ele. Fala com ele, flua em mim, Senhor. Como um manancial no meu interior, com águas vivas, restaura o meu ser. Fala para ele, para o teu louvor. Para o teu louvor, eu quero ser como um jardim fechado. Regado e cuidado.
meu interior. Nesta manhã, você que ouviu essa palavra e Deus te levou a determinadas situações, Deus te levou a determinadas realidades, Deus te levou na infância, Deus te levou na juventude, Deus te levou ao dia que você casou, Deus te levou ao dia que você teve o primeiro filho, Deus te trouxe algumas situações que você viveu recentemente. Mas eu quero lhe dizer que em todas essas situações, somente Jesus pode te ajudar. Somente Jesus pode transformar. Ei, presta bastante atenção. Jesus é exatamente do tamanho deste vazio que você tem na sua alma. Jesus é exatamente do tamanho da tristeza que você tem sentido. Jesus é exatamente do tamanho desse balão que te impede de fazer o que precisa ser feito. Mas a partir de hoje, nenhuma opressão vai te parar. A partir de hoje, nenhum medo vai te parar. Mas você precisa tomar uma decisão. Solte a mão do seu irmão. E eu quero dar aqui duas oportunidades agora. Não saia, não se movimente agora. A primeira oportunidade é para você que nunca disse sim para o Senhor Jesus. Você tem 1 minuto para levantar a mão e dizer: sim, Jesus, eu não vou ser mais omisso mais a essa decisão. Eu não vou ser mais omisso mais a essa decisão. Hoje eu entrego a minha vida, hoje eu entrego a minha família, hoje eu entrego tudo que eu tenho, tudo que eu sou vai pertencer ao Senhor. E eu sei que o Senhor é o único Senhor e Salvador da minha vida. Levanta a sua mão direita assim bem alto. É a única coisa que você precisa fazer, é levantar a sua mão. Nós já temos algumas mãos levantadas. Levanta, fica com ela levantada. A segunda oportunidade que eu quero dar é para você que já fez isso alguma vez na sua vida, mas em algum momento você se desviou e não quero saber por quê. Eu só quero saber que você não vai ser mais omisso nesta manhã, e você vai reconciliar com o Senhor Jesus a sua história, a sua estratégia, a sua forma de viver. Levanta a sua mão direita, você que quer se reconciliar com o Senhor Jesus hoje. Você que quer construir um novo caminho, uma nova história, um novo momento. Levanta bem alto, bem alto, bem alto. Eu quero ver você, eu quero ver você. Você no seu lugar aí, levanta. A única coisa que você precisa fazer agora é levantar a sua mão. Levanta assim. Você que reconhece o Senhor Jesus e você que está reconciliando com o Senhor Jesus hoje, você não vai ser mais omisso a essa decisão, porque essa decisão vai mudar a história da sua vida. Não há medo, não há opressão, não há vergonha. Se existe alguém que quer levantar a mão e está com vergonha, está repreendido agora em nome de Jesus toda vergonha. Levanta a sua mão, meu irmão. Se você está se sentindo opresso, está repreendido toda a opressão agora. Levanta a sua mão. Levanta a sua mão, levanta a sua mão. Porque nada vai impedir você de continuar omisso. Nada vai impedir você de viver o novo que Deus tem para você. Levanta bem alto, levanta bem alto. Eu preciso orar por você, eu preciso orar pela sua casa, eu preciso orar pela sua família. Pode vir aqui rapidinho, rapidinho, sem nenhum constrangimento. Vem cá, vem cá, vem cá. Pode vir, vem cá. Vem cá, meu filho, vem cá. Vem cá, todos vocês que levantaram as mãos, vem. É rapidinho, nós só vamos orar por você. Tudo
Senhor, nesta manhã, Pai, nós queremos apresentar a vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui, Pai. Eles não estão aqui à toa, mas eles estão aqui, meu Deus, porque eles ouviram a Tua palavra. E a Tua palavra, Pai, é viva, a Tua palavra é eficaz. A Tua palavra, Pai, ela nos confronta, mas ela também nos conforta. A Tua palavra, Pai, ela faz com que nós possamos olhar para aquilo que nós não estamos conseguindo ver, mas o Espírito Santo do Senhor nos mostra. E esses homens, Pai, e essas mulheres que estão aqui hoje, eles não estão aqui por acaso. Eles foram direcionados para esse ambiente. Um ambiente, Pai, onde a palavra de Deus iria falar com eles. Onde há o Espírito, há liberdade. Liberdade, Pai, há constrangimento, mas também há uma libertação do alto sobre a vida de cada um deles. Portanto, meu Deus, eu apresento desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Retira, Pai, todo o constrangimento. Retira, Pai, toda a luta. Retira, Pai, toda a batalha. Retira, Pai, toda a opressão. Retira, meu Deus, todo o medo, toda a dificuldade, Pai. Nós repreendemos agora em nome de Jesus e declaramos, Pai, uma nova história. Declaramos um novo tempo e declaramos uma nova estação na vida de cada um deles, Pai, em nome de Jesus. Olha para mim aqui, olha para mim aqui. Estenda assim as mãos, igreja. Olha para mim aqui, vocês que estão aqui à frente. Vocês vão repetir comigo uma oração. Essa oração toda a igreja vai repetir em voz alta. Repita comigo assim: Senhor Jesus, nesta manhã eu ouvi a Tua palavra, e a Tua palavra, ela mudou a minha vida. Ela mudou a minha forma de pensar, ela mudou a minha forma de agir, e ela mudará a minha forma de caminhar. Por isso hoje eu me arrependo de tudo aquilo que fiz, de tudo aquilo que cometi, que não agradou ao Senhor. Mas a partir de hoje eu o reconheço como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Eu me reconcilio com o Senhor. Eu renovo a minha aliança com o Senhor, para que eu possa viver eternamente ao seu lado. Amém? Olha para mim aqui, olha para mim aqui. A Bíblia diz que nesse momento os anjos estão em festa. E se os anjos estão em festa, nós também estaremos em festa. E por isso eu vou contar até 3. E eu quero que vocês virem para trás, porque eu quero vos apresentar uma igreja que não é perfeita, uma igreja que tem os seus desafios, mas uma igreja apaixonada por almas, uma igreja apaixonada por Jesus, uma igreja apaixonada por caminhar ao vosso lado. Amém? Então vamos lá, tem festa aqui ou não? Tem festa ou não? Siga essas instruções, siga essas instruções, siga essas instruções. Olha aí, olha aí, olha aí. Vamos fazer uma festa linda agora nessa manhã. Siga as instruções. Conta comigo. Sejam bem-vindos ao novo. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos celebrar o nome poderoso de Jesus. Aleluia. Vamos também celebrar nesse dia. Eu acho que você já viu, se você não viu, lá fora tem um envelope para você deixar uma mensagem para os nossos pastores. E nesse dia
Peço um minutinho de vocês. A gente não pode deixar de honrar a vida dos nossos pastores, de deixar de orar pela vida deles. Esses homens e mulheres que o Senhor chamou, que o Senhor escolheu, né, para abençoar as nossas vidas. Mas antes a gente tem um vídeo para passar. É homenagem de todos os ministérios para todos os pastores da nossa igreja. Pastora Gisela nos inspira a viver Volta uma aí vida que o e primeiro não ministério ainda passou, mais estava sem profundo. áudio. Pastor João é um homem honrado, cuidadoso e um homem de família. Pastora Gisela nos inspira a viver uma vida e um ministério ainda mais profundo em Cristo. O pastor Ayrton significa para mim um exemplo de um pastor segundo o coração de Deus. Pastora Elizabeth é alegria, amor e cuidado. Pastor Fernando é um treinador. Cada minuto que a gente passa com ele, a gente sai sempre mais forte e preparado para enfrentar mais uma batalha. A pastora Carla, ela é carinho, ela é afeto, ela é um presente de Deus. Quando eu penso no pastor João Camargo, eu penso num guerreiro de Deus. Pastor João é um homem honrado, cuidadoso e um homem de família. Glória a Deus. Amém, gente? Vai passar novamente? Tem aí? Vai passar novamente, não? Deu erro aí, é? Queria chamar aqui todos os pastores aqui à frente. Vamos estar orando pela vida deles, agradecendo ao Senhor por tudo que eles têm feito. Mas tem algo para vocês, eu gostaria que vocês meditassem nessa canção que vai ser ministrada. Vamos espalhando para cá. Amém? Pode fé. Por trás dos bastidores de um chamado, num íntimo, em um quarto fechado, tem um ministério de joelhos, pedindo a Deus para aliviar o peso. Por trás dos bastidores de um chamado, não vejo Paulo sendo coroado, mas vejo Paulo sendo apedrejado, eternizando em cartas um legado. O chamado pode te custar a vida, mas a sua garantia é a coroa de justiça. Tudo aqui é temporário, maior que fama e aplausos. Será a glória eterna de quem resistiu e carregou a cruz. Vai cantando, vai pregando. Sua recompensa lá não vem dos homens, mas vem de Deus que está te contemplando. Mesmo chorando, continue adorando. Quando
Talvez você não saiba, mas muitas vezes nós somos vistos como super-homens e super-mulheres. E nós não somos. Quem dera, né? Mas eu queria te dizer que o que diferencia nós de vocês é a responsabilidade. Só isso. Nós vamos ser mais cobrados do que vocês, mas nós precisamos de vocês. Nós precisamos das orações de vocês. Nós precisamos de um abraço. Nós precisamos de cuidado também. E eu louvo a Deus pela vida de cada pastor. De cada pastor que tem dado a vida, que tem se dedicado, que tem se empenhado. Que o Senhor possa recompensar a cada um de vocês na medida recalcada e transbordante. Então eu queria te convidar para você agora estender as suas mãos. Nós vamos orar pelos nossos pastores. Nós vamos declarar a bênção do Senhor sobre a vida deles. Eu gostaria de chamar aqui o Tiago. Você pode orar por nós, Tiago? Mas não deixe o Tiago orando sozinho. Seja instrumento nas mãos de Deus e liberar uma bênção, uma palavra profética nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Estenda as suas mãos. Senhor, nós declaramos nesse momento a glória, a bênção do Senhor sobre cada casa que está aqui representada, sobre cada homem e cada mulher que está aqui porque o Senhor levantou. Cada homem e cada mulher que está aqui porque um dia receberam uma palavra e corresponderam à palavra. Cada homem e cada mulher que está aqui porque um dia o coração foi tocado por uma palavra liberada. Pai, nós sabemos que em ambientes assim, quando palavras são liberadas, vidas são transformadas, ministérios são transformados, o futuro é transformado, uma geração é transformada, porque alguém escolheu responder, porque alguém escolheu se colocar na brecha, porque alguém decidiu morrer para que o Senhor viva, porque alguém decidiu desistir dos seus sonhos para que o reino seja glorificado, para que o evangelho seja anunciado, para que o evangelho seja ministrado. Pai, então nós declaramos em nome de Jesus o renovo do teu Espírito. Nós declaramos em nome de Jesus o renovo do teu Espírito. Nós declaramos um renovo da mente, nós declaramos o renovo do coração, nós declaramos uma nova unção, nós declaramos uma nova estação. Ei, nós declaramos um novo tempo. Ei, há um tempo novo nascendo, há um tempo novo surgindo, há um tempo novo se levantando, há homens se levantando, há mulheres se levantando. Ei, Portugal será tocado por homens e mulheres que decidiram morrer. Essa nação será tocada por homens e mulheres que um dia decidiram morrer, um dia decidiram viver para o Senhor, um dia decidiram viver aquilo que outros não tinham coragem. Homens e mulheres que, assim como Moisés, decidiram subir o monte. Homens e mulheres como Moisés que decidiram subir o monte, olhar a sua face, alcançar o seu coração, trazer o seu coração para a terra, trazer a sua vontade para a terra, trazer os seus sonhos para a terra. Ei, é isso que nós declaramos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Cada ministério aqui, Pai, nós declaramos um crescimento. Cada ministério representado, cada coração aqui representado, nós declaramos um tempo de florescer, um tempo de frutificar, um tempo de alargar as tendas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Gente, só um minutinho, o vídeo vai passar novamente. Então eu queria, enquanto o vídeo passa, os ministérios querem honrar a vida dos pastores. E aqui tem algumas pessoas representando os ministérios. Vocês podem subindo, podem ir entregando, tá? Enquanto a gente fica na lateral, vendo o nosso vídeo. Pastor João é um homem honrado, cuidadoso e um homem de família.
Pastora Gisela nos inspira a viver uma vida e um ministério ainda mais profundo em Cristo. O pastor Ayrton significa para mim um exemplo de um pastor segundo o coração de Deus. Pastora Elizabeth é alegria, amor e cuidado. Pastor Fernando é o treinador. Cada minuto que a gente passa com ele, a gente sai sempre mais forte e preparado para enfrentar mais uma batalha. A pastora Carla, ela é carinho, ela é afeto, ela é um presente de Deus. Quando eu penso no pastor João Camargo, eu penso num guerreiro de Deus. Quando eu penso na pastora Roseli, eu penso em amor, dedicação e excelência. Pastor Gustavo, para mim, é sinônimo de compaixão e dedicação. A pastora Ailane, para mim, é zelo e amor. O pastor Edmar é alguém que traz equilíbrio e, ao mesmo tempo, também nos impulsiona a vivermos o nosso propósito. A pastora Paula é para mim amor, atenção, zelo e um coração muito apaixonado por Jesus e por crianças. A pastora Fernanda é unção e entrega. Pastora Aline é ousadia do Espírito Santo e é um presente de Deus na minha vida. Pastora Josileide é uma mulher de fé, uma mulher de perseverança. Pastora Dolores, para mim, representa uma vida de serviço, fé e dedicação. O pastor Geison me inspira pela sua humildade e dedicação à obra do Senhor. A pastora Luana nos ensina a servir com amor, dedicação e excelência. Pastor Mateus representa sabedoria e conhecimento. A pastora Joelma representa excelência. O pastor Rafael é leal. A pastora Priscila é um exemplo de calmaria. Pastor Délio, uma inspiração e sempre disponível. A pastora Betânia para nós representa uma mulher guerreira, uma mulher autêntica. O pastor Fábio é um pastor que transborda conhecimento. Pastora Mariana é um exemplo de afeto e cuidado. Pastor Wesley para mim é o exemplo de homem de Deus. Pastora Lidiane para mim é amor e sabedoria. Pastor João é um homem honrado, cuidadoso. Aleluia! Queria aqui dar um abraço em cada um desses pastores que está conosco, né? Eu olho para eles, eu olho para cada casal e eu conheço a história de cada um deles. Eu conheço a realidade de cada um deles. Eu conheço aquilo que Deus fez na vida de cada um deles. E eu quero dizer que eu reconheço a unção de Deus na vida de cada um de vocês, para aquilo que Deus chamou vocês. E eu quero agora, mais a pastora, dar um abraço em cada um de vocês. Vamos começar aqui por essa ponta. Às vezes na correria do dia a dia,
tudo que nós precisamos. Foi o que eu disse para eles aqui agora: eu te amo, né? Demonstrando todo o carinho, todo o respeito, todo o afeto e tudo aquilo que eles são na nossa vida e na vida da igreja. Eu sempre aprendi com o meu pastor Márcio, que ninguém faz nada sozinho. E tenho aprendido com o meu pastor André que ninguém faz nada relevante sozinho. Que possamos continuar, né, firmes, constantes e abundantes, cuidando, né, das ovelhinhas que Deus deu a vocês, 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 que Deus, né, deu a vocês e a vocês também, né? Que nós não sejamos omissos àquilo que Deus nos chamou para fazer, mas que continuamos firmes, que nada venha nos parar, em nome de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas para todos os pastores de Portugal, para todos os pastores de Portugal. Que a sua oração seja por todos eles, enquanto todas as cidades estiverem aqui. Eu oro e abençoo a vida de cada pastor, eu oro e abençoo a vida de cada missionário, eu oro e abençoo a vida de cada um que cuida de pessoas, que prega o evangelho verdadeiro e genuíno do Senhor Jesus. Graças a Deus, muito obrigado por essa homenagem. Nós nos sentimos honrados. Eu sou apaixonado pela minha igreja, eu sou muito suspeito de falar. Se quer ver um pastor apaixonado pela igreja, sou eu. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, por esse dia que o Senhor fez, Pai, para que pudéssemos contemplar a beleza da sua santidade, para que pudéssemos, Pai, adorar ao Senhor. Leva-nos, Pai, para casa, para o conforto dos nossos lares, Pai, e que nunca nos falte a graça do nosso Senhor Jesus, o amor do Senhor e as doces consolações e comunhão com Teu Espírito Santo. Que tenhamos uma semana recheada, inundada e abençoada pelo Senhor. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. E você que está em casa, olha aqui esses pastores maravilhosos aqui, olha só para você ver. Vem cá, dá um tchauzinho aqui para isso. Dá um tchauzinho ali para casa. Nós amamos pastorear vocês, nós amamos cuidar de vocês, e é por isso que nós te esperamos aqui às 19 horas, né, para juntos darmos um abraço, olhar nos seus olhos e dizer o quanto nós te amamos. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.